Então, segunda parte aí. Calorimetria. E você vai ver agora, porque assim, né? Você deve ter pensado, pô, mas olha o tanto de tempo a gente ficou falando de temperatura. Sim, porque ela é a base de tudo o resto. Porque agora, quando, por exemplo, for calcular a energia interna de um gás, eu posso fazer mais rápido, porque você já sabe o que é temperatura. Agora, na hora que eu vou definir calor, eu posso fazer mais rápido, porque você já sabe o que é temperatura. Então, isso que é importante, você tem que ter uma noção disso para todas as matérias. A base, a base constrói todo o resto da matéria. Então, se você faz uma base forte, o resto fica simples, o resto fica fácil, o resto fica consequência da base, né? Só que assim, a palavra básico, ela não significa fácil. O básico é o alicerce, é o que você precisa para você entender o resto, tá? Então, assim, que nem a gente fala, né? Um básico bem feito te leva à aprovação, e é verdade mesmo. O básico bem feito, você entendeu os conceitos. Agora você consegue aplicar, né? Muita gente, e é verdade isso, chega no Enem, ali, eu conheço o trabalho, eu conheço ali as regrinhas de 3, faz exercício de potência que nem viu em sala. Mas por quê? Porque sabe o conceito de trabalho. Aí é só fazer uma regra de 3 para potência, né? Isso acontece várias vezes. Então, a base bem feita vale mais do que, muita coisa. Enfim, vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é definir o calor, que a gente fez lá em cima, né? Então, o primeiro conceito aí é definir o calor. Então, que nem eu falei, não é uma coisa linear, não é tipo assim, o calor é isso, beleza, né? Alguém descobriu e acabou. Não, o calor foi muito discutido, o calor ele é assim um ramo à parte. Teve teoria do flogisto, teve teoria do calórico, teoria do calor em movimento, que virou energia. Então teve uma discussão muito grande. Lavoisier fez parte da discussão, o Joule fez parte da discussão, enfim, o Kelvin fez parte da discussão. Até a gente chegar de fato, né, até uma teoria ficar mais forte que a outra, a gente tem essa teoria atual. Então, lembra de alguns exemplos? Por isso que eu falo que consigo acelerar agora, ó. Lembra disso aqui? Que quando eles tinham temperaturas diferentes, um passava energia para o outro. Para quê? Para eles se igualarem. Né? Essa energia que passou de um corpo para o outro, eu falei o nome dela. É calor. Então, sem querer, você agora, ó, 3 segundinhos. Defina calor. Energia, beleza. O que mais? É uma energia provinda, né, da temperatura. Então, a gente vai falar que é uma energia térmica que existe entre quantos corpos? 2, né? Mas quando que existe esse calor? Aqui tem calor? Não, porque eles têm a mesma temperatura. E aqui tem calor? Tem, porque eles têm temperaturas diferentes. Então, pronto, você definiu porque você sabe o conceito de temperatura, acabou, né? Então, qual que é o conceito de calor? É uma energia. Lembra que a gente teve uma discussão bem legal de energia no nosso curso já, né? Energia do tipo térmica. Aí essa expressãozinha aqui é legal de colocar, tá? Em trânsito. Por que em trânsito? Porque ela não fica em um corpo, né? Não é alguma coisa que alguém possui. O calor é energia que foi transferida, tá? Aí essa energia que é devido à temperatura que ele tem, a gente vai chamar de energia interna, tá? Mas o calor é energia em trânsito, é que passa de um corpo para o outro. Energia térmica em trânsito entre 2 corpos a diferentes temperaturas. E com certeza já tem um aluno falando assim, professor, mas tem o calor latente, né? Que é aquele calor que não muda a temperatura. Criatura, vamos lá, por partes, ó. A gente está definindo calor. Calor só existe a partir disso. Diferentes temperaturas. Agora, se eu estou a temperatura diferente do ambiente, eu vou receber energia. Se eu tiver mais frio, claro, né? Aí, essa energia que eu estou recebendo, ela pode fazer consequências diferentes em mim. Então, ela pode fazer eu ficar mais quente, ela pode fazer eu derreter,
Tá, mas o calor, ele só existe quando dois corpos têm temperaturas diferentes. Aí essa energia chegando em um corpo, ela pode fazer várias consequências. Pode aumentar a temperatura, pode fazer ele derreter, pode fazer ele condensar, enfim. Né? A gente vai ver essas consequências agora. Então essa aí é o calor, energia térmica em trânsito entre dois corpos. Pronto. Né? E tem que ter diferentes temperaturas, senão não tem o calor, está em equilíbrio térmico. Beleza. Aí, agora, o que geralmente eu faço? Eu passo capacidade térmica, calor específico. Eu já vou colocar os calores diferentes, né? A gente tem uma discussão em cima deles, que daí eu acho mais fácil da gente fixar a ideia. Então, assim, ó, tem temperatura diferente, então vai ter calor entre eles. Aí um corpo recebendo esse calor, ele pode esquentar e ele pode mudar de fase. São consequências diferentes. Então a gente vai colocar aqui agora, ó, calor sensível. Primeiro, então o que o calor sensível faz? Então, quando um corpo recebe ou doa calor, né, no caso sensível, ele muda a temperatura. Então, responsável pela mudança de temperatura em um corpo. Responsável pela mudança de temperatura. E como a gente vai calcular esse calor sensível? Ó? Então, a quantidade de calor sensível, depois eu faço legendinha, né? Mas lembra que a gente tem um formulário bem legal já. A quantidade de calor sensível é mCzinho delta T. Massa Czinho delta T. Então, vamos lá, por partes. Ó. Esse Q maiúsculo, ele é a quantidade de calor no processo. Quantidade de calor no processo. O que mais? O M, ele é a massa. O Czinho, ele é calor específico. Já a gente vai ter uma conversa bem legal sobre o calor específico. E o ΔT nem precisava, né? Não precisa, então não vou colocar. O ΔT é variação de temperatura. Delta de variação, T de temperatura. Beleza, então tá aí a formulinha do calor sensível. Tá, informações importantíssimas, conceitos que estão envolvidos aqui dentro. Ó. Primeiro, calor é um tipo de energia. Se calor é energia, porque vai ter unidade de energia. Faz sentido? Sim. Então, se eu perguntasse no SI, você, nessa altura do campeonato, já sabe responder. Por isso que eu nem coloquei lá em cima. Né? Então, se eu perguntasse no SI, qual que é a unidade? É o Joule. Né? Então, a unidade do calor, aqui na frente, ó, unidade é o Joule. Só que daí eu vou colocar assim, ó, no SI e depois no sistema usual. Então, o calor, geralmente não, o calor no SI, ele é J, ele é Joule. Só que esse mesmo calor mais utilizado, ele é o caloria, ele é o cal. Já eu coloco a transformação, tá? Mas no SI é J, que é Joule, e no usual é calorias. A massa, essa aqui você usa quilograma. No SI, aí a massa, se for no usual, essa aqui é gramas. O que mais? O Czinho eu vou pular. O ΔT, se for no SI, é o quê? Kelvin, que é K maiúsculo. E o ΔT, se for no usual, é graus Celsius. Professor, eu posso usar graus Celsius aí? A resposta é sim. Mas por que você pode usar graus Celsius aqui? Porque tem variação. Então eu quero que desde agora, você já anote isso assim, mas com muito carinho mesmo. Se em uma equação tiver temperatura, T, só T, tipo a da próxima aula, PV igual a nRT. Se tiver temperatura, você vai usar o conceito de temperatura, que é o quê? Kelvin. Né? O 0 Celsius não é zero nada, então você não pode usar Celsius. Só que quando tiver ΔT, você pode. E olha só por que você pode. Cadê a equaçãozinha? Não está aqui? ΔTC sobre 5 igual a ΔTK sobre 5. O que eu posso fazer com os 5? Cortar. Então, a variação em Celsius ela é igual à variação em Kelvin. Então,
pela variação ser igual, aí eu posso usar Celsius, né? Que indiretamente eu estou usando Kelvin, já que é o mesmo valor, né? Só que se for temperatura T, só temperatura, você nunca vai fazer conta com Celsius, tá? Nunca. Só em Kelvin daí. Então, o que eu quero que vocês façam agora, ó? O Czinho vai ser qual unidade? Né? Quem está acompanhando aí ao longo, o que a gente faz? Uma equação nova, você analisa unidades. E quando tem alguma constante, tem alguma grandeza de que você não sabe, você isola ela na equação. Você, vai lá, só olhando para ela, não precisa escrever, só olhando para ela você consegue. Se você deixar o Czinho sozinho, tá certo, né? O Czinho vai ficar como? Q dividido por M delta T. Só que o calor, ele não é joule, então fica joule em cima. Embaixo não tem massa e temperatura, então joule por quilograma Kelvin. A próxima, o Czinho, se for na usual, fica como? Caloria por grama graus Celsius. Calorias por gramas graus Celsius. Pronto, essas são as unidades. E assim, ó, sempre que você for fazer conta, o Czinho manda no seu exercício. Então, se o Czinho vier no usual, você vai usar todo mundo no usual. Se o Czinho vier no SI, você vai usar todo mundo no SI. Então, a primeira coisa que você faz, olha para o Czinho, unidade dele. Você vai usar tudo em função daquele Czinho que ele deu. Então, por exemplo, imagina o cara falou que o Czinho é 4.000 joules por grama grau Celsius. O que você vai fazer? Massa em grama, temperatura em graus Celsius, né, mas em Kelvin dá a mesma coisa, e o seu calor vai sair em joule. Tá? Então, o Czinho manda no exercício. É ele que vai te mostrar as unidades que vão ser utilizadas. Beleza, falamos de unidade do Czinho, né? Mas o que é ele? Para que ele serve? Vê se você concorda. Ó. A gente isolou ele, né? O Czinho fica calor em cima, massa delta T. Então, você tem, não precisa copiar isso aqui não, só para vir o conceito também, para você ver que tem coisas que a equação te ajuda a lembrar o conceito também. Se você tem uma certa quantidade de água e você fornece lá uma quantidade de calor, beleza, vai dar uma certa variação de temperatura. Só que, olha só, com essa equação, você concorda que essas duas grandezas são inversamente proporcionais? Sim ou não? Sim. Sendo inversamente proporcionais, quem tem mais Czinho varia menos de temperatura. Mas vê se faz sentido. Ó. Quanto mais Czinho, menos varia de temperatura. Então, mais difícil é de você mudar de temperatura? Certo? Sim. Então, o Czinho, ele é uma espécie de grandeza que mede uma dificuldade. É como se fosse uma resistência. É a resistência, né, que aquela substância apresenta a mudança de temperatura. Então, esse é o conceito, ó. Eu apaguei ele em cima sem querer. Pera lá, deixa eu voltar. Aí. Então, ó, o Czinho, ele é, conceito dele. Então, é uma grandeza física que avalia a dificuldade da substância mudar de temperatura. Ou seja, quanto mais Czinho, mais difícil. Quanto menos Czinho, mais fácil. Essas são as frases legais de você saber. Mais Czinho, mais difícil. Menos Czinho, mais fácil aí de mudar. Então, assim, ó. A gente tá chegando, né? A gente tá finalzinho do ano e tal. Dezembrão, praia, né? Não esquece do coronga. Enfim. Usar máscara, distanciamento. Mas, imagine você tá na praia, levando em conta todas ali as recomendações médicas e tal. Aí você tá 3 horas da tarde, o sol tá torando ali na sua cabeça, 42 graus Celsius, você tá sem chinelo, com o pezão na areia, pezão virando um carvão já, né? Areia torrando de quente. Aí você fala assim, pô, como a areia tá bem quente, eu vou pra água, né? Nossa, a água deve estar uma delícia. Aí você vai, pum, na água. Aí o que você faz? Toma um puta susto, porque a água ainda tá gelada. Só com isso, só com essa frase, só com essa experiência, o que você pode afirmar do calor específico da água e da areia? Quem esquentou mais?
Areia. Então, a areia tem mais facilidade. Quem esquentou menos? A água. Então, a água tem mais dificuldade. Quanto mais difícil, mais Czinho. Ou seja, o Czinho da água ele é bem maior que o Czinho da areia. E o Czinho da água ele é muito grande mesmo, um dos maiores que a gente tem aí. Só que assim, eu falo muito grande, o aluno espera tipo assim 1 milhão. Não, esse Czinho da água, então para a água líquida, a gente tem que o Czinho, ó, H2O. Você está vendo que eu escrevi água líquida, né? Esse Czinho, além de depender da substância, então o ferro tem o seu, o alumínio tem o seu, a água tem a sua, também depende da fase, tá? Então a água sólida tem uma, a água líquida tem outra, a água gasosa tem outra. O Czinho da água, ele vale 1 caloria para cada grama, para cada grau Celsius. Olha para esse número e entende o que está escrito. O que significa? Que cada grama de água, para esquentar ou esfriar 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. Cada grama de água, para esquentar ou esfriar 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. Tá? Isso significa o Czinho. Então, por exemplo, eu tenho um Czinho de 2 caloria por grama grau Celsius. Então, cada grama daquela substância, para variar cada grau Celsius, precisa de 2 calorias. Então, de fato, né, mais calor, mais difícil vai ser necessário para esquentar. Beleza? E importante, pessoal de UEM. Pessoal que não faz UEM, esquece o que eu estou falando agora, tá? Pessoal de UEM, que vocês fazem uma prova que é muito detalhista, vocês sabem disso. Qualquer vestibular, ele vai definir a caloria em cima disso daí que você está vendo na sua frente. Então, o que é uma caloria? É energia necessária para que cada grama de água varie em 1 grau Celsius. Ponto final, você marca, vai embora, acabou. O EM, uma caloria é a energia necessária para que 1 grama de água varie sua temperatura de 14,5 a 15,5. É só o EM mesmo que cobra o 14,5 e 15,5. É detalhe assim de rodapé de livro. Para quem tenta mede rodapé de livro, vocês sabem que aparece bastante prova de biologia, química, na de física também, tá? Na de física também. Então, esse 1 grau Celsius, ele é 14,5 a 15,5, especificamente. Tá? Exatamente 1 caloria, exatamente nessa faixa. Fechou? Combinados? Aí se for outro, aí assim, a única que você precisa saber para a prova é o Czinho da água líquida. Qualquer outro ele vai te dar. Ferro vai dar. Água sólida vai dar. Água gasosa vai dar. Só água líquida que ele não precisa, não é obrigado daí, tá? É tipo aquela tabelinha de ângulos. 30, 45, 60 não tem obrigação nenhuma. O resto ele vai ter que te dar. Beleza, só que agora olha só, vê se faz sentido, né? A gente não falou calor específico, que é uma grandeza que avalia a substância? Sim ou não? Sim. Eu vou pegar uma gotinha de água e eu vou pegar uma piscina com água. São água, os dois, né? Eles têm a mesma dificuldade de esquentar? Tanto é que você deve ter pensado nisso no exemplo da praia, né? Você fala assim, é muita água. Sim, é muita água mesmo. Além da água já ser difícil, ainda é muita água comparado. Então, faz necessário, né? Faz sentido, além de ter uma grandeza que avalia a substância, ter uma grandeza que avalia o quê? O corpo como um todo, né? Que tem a substância e a massa incluída. E olha só na equação, não precisa circular você não, porque ela já está aqui. Não tem já uma multiplicação de massa e o Czinho? Você concorda que aqui então está levando em consideração a substância, que é o Czinho, e também o tanto de substância, que é a massa? Então isso aqui eu posso chamar de outra grandeza, que é o que a gente vai fazer agora. Então, existe uma outra grandeza, que essa aqui é um Czão maiúsculo. Oxi, corrigiu para um O. O Czão, que é massa vezes o Czinho, que é o que está na equação lá. E vamos dar um nome para ele. Esse Czão ele é chamado de capacidade térmica. Capacidade térmica. Vê se você consegue, agora, nesse instante, dar a definição dessa grandeza. Olhando para a definição de calor específico, dá a definição de capacidade térmica. Porque não tem o Czinho, então é dificuldade também para mudar de temperatura. Só que tem a massa.
né? Então você vai levar em consideração agora o corpo inteiro. Então pronto, é só você repetir, ó. Então avalia a dificuldade também, né? Agora não de substância, mas do corpo. Então levando em consideração a sua massa, mudar de temperatura. Pronto. Mais uma. Lembra que eu falei da questão 11 do passo? Diferença entre os dois, pode ter certeza, tá? Uma alternativa aparece. Calor específico, capacidade térmica. Tá aí, então, o calor sensível. Se quiser anotar em algum lugarzinho aqui do lado da equação, ó, olha para a equação. Se você recebe calor, o ΔT vai aumentar. Então, o ΔT vai ser positivo. Se você perde nessa energia, se você doa esse calor, você vai esfriar. Então, o ΔT vai ser negativo. Então, é consequência da equação, tá? Calor positivo é calor recebido. Calor positivo é calor recebido. Calor negativo é calor cedido. Calor perdido, tá? Então, positivo recebe, negativo doa. Beleza? Tranquilo? E, falando do último, tá? Aí assim, ó, que nem eu combinei. Eu vou falar agora do calor como um todo, o que ele faz. Só que daí a mudança de fase especificamente, aí eu comento mais a fundo cada uma aí na outra aula, tá? Que é Física 2, que é amanhã. Então, o outro calor, ele é chamado de calor latente. Calor latente. Então, ó, a equaçãozinha dele é Q igual a M vezes L. Que é o famoso Q mole, e o que aqui em cima, né, acho que eu nem falei, o macetezinho dele é o Q macete, né, MC delta T, Q macete, e o M vezes L é o Q mole. Beleza, vamos lá, legendinha, ó, o que é o calor que está aqui, que é o quê? Ele é quantidade, eu vou parar aqui rapidinho, ó, já aconteceu isso, eu já avisei isso, eu vou avisar de novo. Quando você começa um exercício, tenha consciência do que é aquele exercício. Por isso que eu passei uma espécie de passo a passo para que você entenda um procedimento, né? Que é a primeira aula que a gente teve no curso. O que está na sua frente agora, se você ler só a letra Q sozinha, você não sabe o que é. E não é para saber mesmo. Porque aqui, ó, pode ser quantidade de movimento, pode ser quantidade de carga, pode ser quantidade de calor, pode ser o sensível, pode ser o latente. Então, depende de um contexto. Então, você tem que ler e entender o que está acontecendo. Já aconteceu, tá? De um exercício misturar calor e corrente elétrica, que tinha carga. O aluno calculou o calor, foi lá e falou assim, então aqui é ΔQ por ΔT, a corrente. E colocou o calor aqui. Aí deu errado. Eu falei assim, o que eu errei? Mas você errou muito daí. Errou demais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque daí faltou ter essa noção de contexto, tá? Então, a quantidade de calor latente. Aí o M já está escrito, tá? E o L, ó, ele é calor latente de transformação de fase. Então, o que é esse calor latente? Só para você entender. Você está vendo que aqui, ó, não é calor específico, o Czinho? Aqui é a mesma coisa, é o calor latente. Para cada substância e para cada mudança de fase vai ter um. Então, vamos lá. O que é o calor latente? Ó? Ele é responsável pela mudança não de temperatura, mas de fase. De estado da matéria. De estado de agregação. Se as moléculas estão mais juntas, se tem uma ligação mais forte, se elas estão mais espaçadas, se a ligação é mais fraca. Então ela vai quebrando, vai formando essas ligações. Esse é o calor. Tá? E se você entendeu, ó, tenta você pensar agora internamente em um corpo. Você vai enxergar o quê? Um monte de moléculazinhas. Além de ter um monte de moléculazinhas, tem ligações, como se fossem molinhas. Né? Então, se tem uma ligação forte, é uma estrutura forte. Se tem uma ligação mais fraca, é uma estrutura mais fraca, né? Mais flexível ali. Então, o que acontece? Quando você vai esquentando, você vai agitando mais essas moléculas. Mas se elas têm mais agitação, elas vão tentando se afastar. Mas chega a certo ponto que elas estão tão afastadas que aquela molinha, entre aspas, ela se quebra. Então você está rearranjando a sua estrutura. Você está quebrando moléculas. Ou, você está ganhando energia ali, né? Você pode montar outra estrutura, enfim. Né? Então você está mudando a fase ali.
E vale a mesma observação, tá? Calor positivo é calor recebido, calor negativo é calor perdido. Mesma observação que eu fiz lá no outro calor. Fechou? Aí, ó, só falta, na verdade, como eu já passei, né? Então a gente já sabe esse conteúdo. Mas o conceito de potência, tá? Eu já passei o conceito de potência. Vou só colocar aqui embaixo, mas assim, né? Só para revisar mesmo. O que é potência? Potência é a rapidez com que você dá ou retira energia. Pode ser em forma de trabalho, pode ser em forma de calor, pode ser em forma de qualquer coisa. Então a potência você vai fazer, ó, calor perdido é calor recebido e o calor doado. Recebido é o que você pegou de agentes externos, que você recebeu. Aí o que você perdeu, você doou. Então a palavra perdido e a palavra doado é a mesma coisa, tá? São sinônimos aí para o calor. Aí recebido é diferente, você recebeu, tá? Então perdido, doado e cedido são iguais, mesma palavra. Aí o recebido é diferente, o que você pegou para você. Então, ó, a potência ela vai ser a quantidade de energia a isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. Só toma cuidado, tá? Ó, esse ΔTzinho minúsculo é tempo. E a gente viu o ΔT maiúsculo que era a temperatura. Então, potência é a rapidez com que você doa ou recebe energia. Nesse caso aqui, calor, né? Então, a calor em cima e o tempo embaixo. Só para fechar, ó, se for falar de unidades, no SI, você vai usar esse cara aqui em joule, esse cara aqui em segundos. Joule por segundo, isso aqui é chamado de W, que é o famoso watts. Tá? O W aqui é watts. Eu até ia fazer essa experiência, acabou não dando certo, porque o meu termômetro ele deu uma bugada. Mas eu ia colocar ali uma quantidade de gelo no micro-ondas, que a gente tem a potência dele, que vem ali do ladinho, no meu caso 900 watts. Aí a gente ia ter uma certa quantidade de gelo, eu queria derreter ele. Aí você ia calcular o calor na mão, né? Faz ali o que macete, faz o que mole. Aí você iria calcular o tempo necessário para que ele faça essa transformação. Aí é só programar ele no micro-ondas, né? É mais fácil de fazer. Beleza? Fechou?